uma palestra e eu vim participar aqui. E que bom retornar a esse lugar e ver tantas mulheres que têm crescido, que têm estado aos pés do Senhor, né? Como a irmã Adriana me apresentou, né? Meu nome é Renê Felizardo, eu sou psicóloga clínica, também missionária, né? Da Aliança Congregacional, certo? Servimos ao Senhor, né, ministerialmente aí mais ou menos uns 23 anos, e nesse tempo nós estamos, né, um pouco ausente no sentido de estar integralmente servindo ao Senhor no sentido ministerial, mas temos contribuído no reino de Deus, pregando a palavra quando assim o Senhor nos dá essa oportunidade. Então, eu gostaria que você ficasse bem à vontade. Como vou usar as palavras da irmã Adriana, né, nós somos já muito abençoadas com o louvor, né? O Senhor começa a mexer com as nossas emoções, né? Ele trata conosco também nesse lugar e na razão. E aí, queridas, eu gostaria que a gente conversasse um pouco acerca das Sagradas Escrituras e também sobre as nossas emoções. Então, a gente vai unir o texto sagrado e vamos também falar sobre nós, né? Estou vendo ali Suênia, né? Vão revê-la, tá? E aí vamos ficar bem à vontade. E você vai pedir ao Espírito Santo, antes de você abrir a palavra do Senhor. Perguntei ali à irmã Adriana quanto tempo eu tenho. Eu disse, porque eu falo muito, né? Sandra já me conhece e sabe, né? Quando eu sempre estou por lá, que eu uso bastante o tempo, né? Mas ela já me deu ali a direção e nós vamos tentar correr aqui no tempo que ela nos deu para falar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração para estarmos compartilhando aqui nessa tarde juntas com vocês. Eu sei que nós estamos no período aí, né, mais quente, e eu sei que isso mexe com a nossa atenção, a nossa percepção, mas você vai tentar aí não focar tanto no calor, tá certo? Não, eu digo isso porque tem umas que devem estar na minha fase, né, que a fase da menopausa não é brincadeira, né? Mas nós vamos não nos concentrar tanto no calor e vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Mas antes eu gostaria de que você estivesse orando, que você estivesse colocando o seu coração e pedindo ao Senhor que o seu coração seja terra fértil nessa tarde. Que aquele que conhece a nossa alma, aquele que prescruta o nosso coração, sabe como você chegou aqui. Talvez a sua irmã que está sentada ao seu lado, talvez alguém olhe e diga, nossa, eu queria ser como aquela irmã, tão aparentemente tão bem. E só o Senhor sabe como está aí dentro. Mas Ele é aquele que fala conosco e como sabemos, Ele trata com o nosso coração, com as nossas emoções. Então vamos fazer um momento de oração antes da gente ler o texto sagrado. Santíssimo Deus, nós exaltamos o Teu nome e Te bendizemos, Senhor, pela Tua graça. Graça essa que nos alcançou. Graça essa, Senhor, que nos fez deixarmos sermos criaturas para sermos filhos de Deus. Nós Te louvamos porque somos templo do Teu Espírito Santo. E Tu és aquele, Senhor, que quando reúne o Teu povo, o Senhor tem algo para tratar conosco. E eu quero Te pedir que o Senhor que prescruta o coração, as emoções, que o Senhor trate com cada uma que aqui chegou, assim como o Senhor tratou comigo, a me direcionar para o texto sagrado, a tudo que a gente vai extrair do texto, daquilo que a gente pode aprender frente ao tema que vamos abordar. Então, que o Senhor seja, em primeiro lugar, o convidado mais especial para estar conosco, assim como já Te louvamos, que Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o princípio e fim. Então, nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amadas, eu gostaria de convidar você a ler um texto bem conhecido, Palavras de Jesus, em Lucas, capítulo 13, e verso 6. Nós vamos ler, certo, essa pequena parábola
né, da figueira estéril, outras dizem infrutífera, e eu gostaria de falar com as irmãs um pouquinho hoje acerca, né, de um tema que o Senhor começou a colocar no meu coração quando o pastor Erivan e Sandra entrou em contato conosco para estarmos aqui nessa tarde. E o texto que veio ao meu coração foi esse. E nós vamos ler, tá certo? Você vai acompanhar aí na sua versão, na sua tradução. E diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 13, verso 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que esta ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa aí mais este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar estrume, se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Acredito que com certeza as amadas irmãs já ouviram ministrações dentro dessa parábola. É um texto muito conhecido, mas nós não vamos nos deter diretamente a essa figueira, mas eu gostaria de começar pensando sobre como florescer diante a tantas demandas emocionais que nós mulheres enfrentamos nessa sociedade pós-moderna. Nós somos desafiadas, queridas, a estarmos sempre naquela situação de que, nossa, que tensão constante, eu tenho que dar conta do urgente e do que é importante. E nós, como mulheres, nós somos bem diferentes dos homens porque nós temos mais hormônios, né? Ou seja, nós somos uma bomba de hormônios. Então, os homens não passam pelo parto, os homens não passam pela menstruação, os homens não passam pela menopausa. Alguns apresentam, mas não são todos, né? São um número pequeno, que mostra um quadro de andropausa, tá? Tem aqui alguém que é da área da saúde? Ótimo. Qual a profissão da amada? Pronto, então ela é técnica de enfermagem. Tem alguém da minha área? Psicóloga? Ó, amada, tem ali uma colega, né, de profissão, que coisa boa. Então, veja, nós sabemos, né, como é importante nós entendermos quem somos. E aí, coloquei muita coisa aqui que quando o texto vinha fluindo na minha mente, eu começava a observar exatamente como o Senhor nos fez e como somos singulares, cada uma de nós. Então, nós vivemos nessa era em que somos constantemente bombardeadas em darmos prioridade àquilo que é importante, mas ou àquilo que é urgente. Então, o que é urgente hoje nessa sociedade pós-moderna? Muitas vezes são imposições, certo? Como na perspectiva maior, né? Dentro da sociedade dos excessos, de que você tem que viver exclusivamente para cultuar o corpo. Nós vivemos a era, nenhuma outra era existiu, e acredito que a tendência é só piorar, enquanto Jesus não volte, né? Em que existe o culto ao corpo. Se cuidar é de extrema importância, primeiro porque somos templo do Espírito Santo, e segundo porque queremos viver nessa terra o tempo que o Senhor nos conduzir saudavelmente. Mas primeiro a gente precisa cuidar de quê? Da saúde mental. E aí falar para mulheres, eu acho que é algo tão importante, porque nós temos o nosso grupo, e aí eu até perguntei, né, se tinha que falar sobre o tema aí do grupo, né, do ministério, e o pastor disse: não, Enem, fique à vontade para que aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Mas nós sabemos que, olhando tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos ver que o Senhor contou com mulheres que estiveram na história, que entenderam o que era urgente e o que era importante, que entenderam que o mais importante na sua existência era
frutificar. E frutificar é andar com o Senhor, é conhecer o Senhor, é saber quem somos. E aí eu gostaria que a gente pensasse em algumas coisas, como por exemplo, como somos uma bomba de hormônio, nós oscilamos muito, né? Então tem aqui as mais jovens que podem falar como é terrível a sua TPM. Como você percebe que você oscila, né? E você acorda plena e maravilhosa, como você pode acordar com uma fadiga excessiva, né? E você vai trabalhar e você chora e você passa pela essa fase até que vem o seu ciclo, né? Vem a menstruação e você tem aquela descarga e aí você volta a dizer, Renê, tô de volta, né? O marido, o namorado, os pais que aguentam aí a TPM da gente, né? Quando observamos, olhamos e vemos essa realidade que nos envolve, nós começamos a ver que essas demandas diárias, né, que gritam por atenção, né, nós vivemos uma era, eu sou de uma geração, em uma boa parte aqui, que não existia o celular. Então nós escrevíamos cartas, né, nós conversávamos pelo telefone, né? Então essa interação social era bem mais afetiva do que o tempo que estamos inseridas. E isso, amadas irmãs, mexe totalmente com as nossas emoções, mexe totalmente com o nosso comportamento, porque nós somos feitos, ser humano, de pensamentos, aí vem as emoções e o comportamento. Então, todo o tempo nós estamos pensando, esse cérebro saudável está ali. Não estou falando no sentido, né, de um quadro de ansiedade. Estou falando no sentido que nós funcionamos pelo pensar. Essas emoções começam a ser, né, ativadas e vem um comportamento. E aí, como florescer diante de uma sociedade que impõe para nós um comportamento que muitas vezes vai de encontro às Sagradas Escrituras? E aí, amadas, eu gostaria que você pensasse o seguinte: quantas vezes, pense aí e responda para você, você pensou sobre si mesma de uma forma pessimista? Quantas vezes você se viu pensando sobre si com autodepreciação? Quantas vezes você também pegou se pensando, poxa vida, eu não deveria ter dito aquilo, mas foi. Ou seja, você agiu por impulsividade. Isso é muito inerente a nós, mulheres, né? Nós somos mais impulsivas, talvez porque a gente é mais proativa, né? Que os homens não nos escutem. Então, nós damos conta de mais coisas do que eles. Isso foi o Senhor que fez, por quê? Porque nós somos auxiliadoras, né? E você tem uma secretária, você tem uma auxiliadora, e está dizendo que aquela pessoa está ali, naquela função, para te auxiliar, né? De forma, como a palavra diz lá em Gênesis, quando tudo começa, idôneamente, ou seja, qualificadamente, para dar conta, no contexto, né, de família, nós temos esse dom, ou essa função. Então, amadas, olhando para essas mulheres que foram feitas, e que a palavra de Deus ia chegar até nós, para dizer para nós, nesse tempo tão difícil, que o inimigo da nossa alma, ele usa de estratégias, pois ele não é criativo. Então, são várias estratégias desde que o mundo é mundo. E são, dentre elas, as distrações que vêm roubar de nós o que é importante e o que é urgente. E aí, muitas vezes, nós não conseguimos florescer, não conseguimos crescer, porque nós priorizamos coisas que o Senhor não quer que a gente priorize. O Senhor quer exatamente que nós entendamos que nós somos feitas para um propósito. E como as meninas cantavam aqui, o primeiro deles é glorificar ao Senhor em tudo que fizermos. Em tudo.
Não existe, né? Principalmente a gente dentro de uma teologia reformada, a gente sabe que não existe o que é santo e o que é profano. Tudo é sagrado. Então, se estamos lá fora, se temos uma profissão, se somos dono de casa, se somos mães, se somos filhos, tudo tem que glorificar ao Senhor. E muitas vezes não com o nosso discurso, mas com a nossa vida, com a prática daquilo que vivenciamos em Deus. E aí, queridas, por sermos essa bomba hormonal, o que é que acontece? Nos deparamos muitas vezes extremamente ansiosas, ou muitas vezes também ociosas. Por quê? Porque essa oscilação hormonal contribui, sim, e culturalmente também. Porque, queridas, nós somos feitas, né, ou somos atravessadas por nossa história. Se fomos desejadas ou não. Se viemos de um ventre que desejou essa gestação. Então, geneticamente, a gente traz essa carga. Quando nós nos constituímos e vamos crescendo, a gente vai entendendo esse seio familiar e o mundo em que estamos inseridas. Então, todas nós, se eu passasse o microfone aqui, cada uma ia falar da sua história. E aí você ia dizer para mim, Renê, eu venho de um lar totalmente disfuncional. E esse lar me trouxe muitas sequelas. E a minha história é bem difícil. E aí, com certeza, nós colocaríamos, né, uma cadeira para conversarmos acerca daquilo que mexe ou que te trouxe, né, talvez aí um desamparo adquirido, enfim. Coisas que não estamos aqui para aprofundar, mas para fazer cada uma das irmãs pensarem sobre a importância de entendermos quem somos em Cristo, quem somos em Deus. E aí a irmã Adriana, antes de passar para mim, ela disse algo muito importante, que nós temos que entender que em meio ao mundo em que estamos, parafraseando o que ela disse, em meio às tantas demandas que temos, a tantas funções que desempenhamos, nós precisamos entender que a primazia da nossa vida é o Senhor. É a nossa vida com Ele. E aí você pode dizer, Reli, mas eu escuto tanto isso. Meu pastor prega todo domingo. Eu abro o devocional, está lá. A irmã que vem, eu já sei. Mas é exatamente como eu comecei dizendo. O inimigo da nossa alma coloca distrações para que a gente se envolva tanto, para que a gente se distraia tanto. E aí vai vindo um desânimo. Aí vai vindo a frustração, e aí vai vindo exatamente a dúvida, e aí a gente começa a dizer, não, eu mesmo dou conta da minha vida, e a gente já não ora mais como antes, a gente já não tem, né, a prioridade, entendendo a importância de termos a nossa vida devocional, porque eu vou no carro escutando, porque eu faço as coisas apressadamente e não dá tempo de eu parar e estar com o Senhor. E aí eu volto para aquilo que eu iniciei falando. Vivemos em uma tensão constante de sempre responder ao que é urgente e o que é importante. E aí, amadas, eu gostaria muito que a gente tirasse algumas lições, não só à frente daquilo que a gente quer conversar sobre o texto, mas também dentro daquilo que já que estamos falando para mulheres, né? Como podemos ser, né? Uma mulher cristã, uma mulher cheia do Senhor e florescer frente a tantas demandas emocionais. Primeiro, que a gente tem que entender biologicamente que nós precisamos de cuidados. Você já ouviu, você já leu na internet, você já constantemente que precisamos dormir bem, comer bem, se exercitar. Todas essas coisas, todo mundo aqui já tem pós-doutorado. Porém, muitas vezes, na hora da gente praticar,
É que isso mexe conosco. Por quê? Porque às vezes não priorizamos aquilo que é importante. E isso entra exatamente em compreender o que é florescer. E aí, ao pensar sobre o texto sagrado, o texto diz que Jesus vai procurar frutos naquela figueira. A figueira, para que ela seja frutífera, ela tem que estar onde? No bom solo, tem que ser, né, adubada, cuidada, ter a luz do sol. Quem trabalha com a figueira ou com plantas sabe que tem que ter, né, todo aquele cuidado para que não venha vírus ou fungos, para que aquela figueira exatamente dê seus frutos. O fruto da figueira, ele é demorado. Ele não é rapidinho. Então, por isso que o agricultor, ele é paciente. Ele sabe esperar e sabe o tempo exatamente que vai, né, dentro daquilo que é previsto na agricultura, que em tantos meses, em tanto tempo vai vir ali a banana, a fruta, a verdura. Mas olhando para o que Jesus traz aqui para nós, é que Ele está nos dando mais uma oportunidade de crescermos sadiamente. E como é que eu e você, mulheres de Deus, podemos crescer e glorificar a Ele com a nossa vida? Em primeiro lugar, entendendo quem somos em Cristo. Se nós não entendermos a nossa função, se nós não compreendermos para que estamos aqui, muitas vezes nós ficamos a andar em círculos. E isso, amadas, tem tudo a ver muitas vezes, né, não saindo da psicologia porque não dá, mas trazendo, muitas vezes vai ter tudo a ver com as nossas emoções. Sabe por quê? Voltando para aquelas que ainda estão no período menstrual. Pesquisas comprovam que não se toma decisão importante. Vai comprar um carro, vai comprar um apartamento, vai fazer o que for no período da TPM. No período da TPM, naturalmente, todo mundo, né, ali por conta do nosso sistema nervoso central, a gente sente mais fome. Então, não venha dizer que você não sente, porque todo mundo sente. Toda mulher quer aquele maravilhoso chocolate, né? Todo mundo quer. Por quê? Porque tem que ter o estímulo e vai ter a recompensa. Então, amadas, quando a gente olha para as nossas emoções, né? E toda emoção é passageira, já sabe as clássicas, né? Inclusive tem aí o filme, né, animação muito boa, por sinal, né, Divertidamente, onde vai trazer para a gente que ninguém vive todo o tempo alegre, ninguém vive todo o tempo triste, não na perspectiva de um quadro, né, aí patológico, no sentido de uma depressão, né, que não é o nosso foco, mas no sentido clássico, o que são as nossas emoções, né, as primárias, o medo, né, o nojo, a vergonha, né, todas essas, e principalmente o medo, a primeira emoção que a gente nasce já com ela. Instinto de sobrevivência. O bebê chora, porque dói, né? Lá no pulmãozinho, aquele ar que entra, porque ele está lá guardadinho. E aí, o cérebro precisa de estímulos e precisa compreender tudo que está ali. E aí, aquele bebê nasce com a sua primeira emoção muito aflorada, que é o medo. E o que é que vai acontecendo? Quando vamos crescendo, a TPM está ali, então, por que os shops estão lá, né? Quando você olhar para o shopping, você diga, meu amigo, psicologia aqui é um negócio fora do normal. Por quê, gente? Todas as luzes, as cores. Você entra no shopping, você olha para o relógio, só se você for com pressa, né? Para comprar um presente ou algo e volta. Mas se você disser assim, hoje vou para o shopping, você só lembra que vai fechar quando avisa. Porque você perde, né, a noção. Por quê? Porque tem muita
muito entretenimento, tem muita distração. E nós captamos tudo ali, né, pelos nossos olhos, e está tudo ali, e a gente diz, nossa, meu Deus, olha a hora. Por quê? Porque naquele lugar foi feito para a gente perder o tempo e gastar. Gastar. Mulher gosta de gastar, né? Mulher gosta de comprar. Claro, estou falando de forma saudável, tá, queridas? As que não estiver conseguindo dar conta disso, precisa trabalhar isso na terapia. Por que você está gastando? Por que essa compulsividade está aí? Porque nós somos feitas de afetos. Tudo nos afeta, queridas. Positivamente e negativamente. Então, se nós não nos conhecermos, nós vamos ficar, muitas vezes, como eu disse, andando em círculos. E não vamos entender o propósito de Jesus para as nossas vidas. E aí, vocês não responderam para mim, mas com certeza responderam para vocês, né? Quantas vezes vêm esses pensamentos destrutivos sobre si mesmo? A depender da sua história, é que você vai falar sobre, né? Na sua mente, né? Realmente, tudo é muito difícil para mim. Eu faço primeiro, depois eu penso. Eu não consigo me controlar. Se fulana disser tal coisa, pode ter certeza que vou responder à altura. E aí, você vai fazendo a sua autoanálise aí. E nós sabemos que quando a gente vai caminhando com Jesus, a nossa personalidade, que ela é dinâmica, ou seja, até o dia da gente morrer, essa personalidade, ela está ali, se modificando. A gente tem que amadurecer, não na idade, viu? Aqui, emocionalmente falando, cognitivamente, emocionalmente. Então, não pense que, mas fulano é idoso e fulano é sábio. Nem todas as vezes. Infelizmente, fulano só envelheceu e não amadureceu. E trabalhar com mulheres também é difícil. Também é difícil. Por quê? Porque se nós não soubermos quem somos, instintivamente a gente vai se doer. Não tem aquela irmãzinha, acho que só tem lá na minha igreja, não tem aqui não. Ou lá em Sandra, né? Não tem aqui não. Aquela irmã que você não pode dizer nada, que ela fica extremamente doída. Vocês não tem aqui, só lá na minha igreja, lá em Sandra, é que tem aquela irmã que se vitimiza de tudo, ou estou dizendo alguma inverdade. Por quê, queridas? Porque quando a gente não se dispõe a se conhecer, porque antes nós tínhamos um comportamento, não conhecíamos o Senhor, não sabíamos os padrões de Deus, então a gente precisa amadurecer. E isso passa pela nossa história, como eu disse. Então, amadas, precisamos entender que essas emoções, elas precisam estar aos pés do Senhor. Então, para você florescer, para você crescer, para você entender que o Senhor lhe deu emoções como todo ser humano, tá? O ser humano saudável, ele tá as suas emoções ali, ó. Mas nós não somos regidos por ela. A Bíblia diz que o coração, quando está se falando ali das emoções, né? Ele é extremamente enganoso. Então, saber quem somos em Cristo, ou seja, antes nós éramos criaturas, estávamos perdidos. O Senhor se apresenta com o seu plano salvífico, nos salva. E aí começamos a ter um novo comportamento. Um comportamento à luz de quem, amadas? Das Escrituras. Se essa palavra não for bússola para as nossas vidas, nós somos, infelizmente, apenas religiosas. E vocês, tem aí na Bíblia de vocês, que na minha tem. Vocês podem observar que todas as vezes que Jesus estava irado, com raiva, era com quem? Era com o povo ou era com os religiosos? Com os religiosos.
Por quê? Porque eles falavam e não viviam. E muitas vezes, por não sabermos quem somos em Jesus, estamos agindo muito mais com comportamento, infelizmente, carnal, do que com comportamento à luz das Escrituras. Então, precisamos, amadas, entender que a ideologia desse mundo vai dizer para você o quê? Menina, que história é essa, esse negócio de se guardar? Não, a gente faz o test drive primeiro, para depois a gente ver se é bom e a gente casa. Se vai casar. E aí, você diz assim, não, Renê, mas isso é lá fora. Olha, o nosso inimigo, ele é sorrateiro. E às vezes ele traz discursos que a gente recebe e que a gente não rebate. Por isso que tantos problemas chegaram nas igrejas atuais, né, do nosso tempo. Como, por exemplo, mas nós escutamos constantemente, às vezes tem congressos, graças a Deus que não é na presbiteriana, que a história do quê? Somos mulheres empoderadas. Quem nunca escutou essa frase? Todo mundo escuta isso constantemente. Nessa atualidade, nessa sociedade pós-moderna, traz esse lugar do empoderamento. E o que é que isso traz de problema para nós? Porque, queridas, isso traz um discurso feminista. E não tem como ser feminista e ser bíblica. Porque elas combatem ou defendem coisas que nós não defendemos. Então, precisamos entender quem somos em Cristo para não defender discursos que não são bíblicos. Deus nos fez com um propósito de glorificar a Ele. Então, eu não gosto de cuidar de casa, não. Menina, esse negócio de tomar conta de casa, de menino, de não sei o que. Então, não case. Não case. Não tenha filho. Diga ao rapaz que você se interessar. Olhe, é o seguinte. Se quiser que a gente namore, a gente case, sem menino, se ele aceitar, você casa. Mas não case para você ter filho, para você ter uma casa e você não gerenciar essa casa e você não dedicar à maternidade. Renê, mas eu não tenho condições. Financeiramente, eu tenho que trabalhar e tenho que também tomar conta da minha prole. Ok. Desde que você entenda que a sua prioridade é maternar. Porque você escolheu, né? A gente escolhe. Tudo na vida, minhas amadas e queridas irmãs, que vamos morar no céu para sempre juntas. Para você me amar até o dia do arrebatamento. Nós somos feitas, ou todo ser humano é feito de escolhas. Você faz escolhas conscientes. Essa história de que não, eu fiz sem pensar. Por isso que as emoções têm que estar onde? Aos pés de Cristo. Aos pés do Senhor. Porque primeiro a gente pensa o que é que aquilo ali vai me levar. E por que eu falei das distrações? Porque o inimigo da nossa alma diz isso. Não, você merece, vá assistir a Netflix. Aquela série é maravilhosa. Não sou contra porque eu assisto muito. Sem nenhum problema, desde que a sua vida com o Senhor não seja em segundo plano. Sua prioridade é sua devocional, não só a do Glorify, não só a do Café com Deus, o que você escolheu para você fazer. Eu estou dizendo de você parar, fazer o seu momento com o Senhor, de oração, seja de louvor, do jeito que você gosta de fazer, e ouvir o Senhor ali. Porque às vezes a gente faz oração metralhadora, né? Metralha tudo que a gente quer para o Senhor, mas a gente não para ouvi-lo, para meditar. E as Sagradas Escrituras é meditando que a gente aprende. A gente lê algo, repete a leitura para que haja fixação. Se estamos, vocês aqui, quem está aqui na menopausa? Quem são as sofredoras comigo? Pronto.
já sabe como é. O que é que acontece? Não tem sono. O sono começa a ficar desse tanto. Por quê? Porque é uma mudança hormonal, cai, né? O pouco que a gente já tem de testosterona diz tchau, bye bye, né? Você começa a ter uma fadiga. Os 45 anos aqui, as meninas se acordem, porque vem logo uma névoa mental, e você diz, misericórdia, eu estou esquecendo tudo, estou tendo apagão, estou com burnout, estou com isso. Tá não, mulher. Tá? O relógio cronológico está dizendo, olha, te acorda, que dias difíceis vêm. Eu digo sempre, se cuidem, cuidem da mente, porque deu uma topada, a gente já está nessa fase. E aí, vamos correr atrás do prejuízo. Por isso que mulher tem que saber quem é em Cristo. Oxente, vou cuidar sim disso aqui. Vai para ginecologista, dermatologista, todos os dias que você quiser, inclusive para terapia. Ah, Renê, mas eu dou conta. A gente só chega, no meu consultório, glória a Deus, 90% são crentes. São homens e mulheres e adolescentes que entenderam que tem que cuidar da saúde mental. E glória a Jesus, que eu estou na denominação que entende e que defende o cuidado psicológico. Uma ansiedade natural, todo mundo tem. A ansiedade patológica é aquela que traz prejuízo à tua vida. Não conseguir viajar. Não consigo voar, não consigo dirigir, não consigo fazer isso, não consigo ser aquilo. Tem crises e crises e crises e crises. Isso não é normal. Algo aconteceu que está trazendo prejuízo à sua vida. E a ansiedade, ela é como uma avalanche. Está quieta, lá no cantinho dela. Só basta ter um tremorzinho. Lá onde está a neve, só basta um bichinho, né? O Bambizinho lá do filme. Dá um pulinho, pronto. Vem caindo tudo. E o que vem trazendo só para quando realmente não tem mais onde se amparar. Então, amadas, precisamos entender quem somos em Cristo. Segundo lugar, precisamos compreender que só vamos florescer, só vamos crescer, só vamos ter uma vida saudável em todos os aspectos quando colocarmos as nossas emoções aos pés do Mestre. Precisamos compreender, e aí eu lembro demais do comportamento de Marta e de Maria, que você já deve estar cansadas de ouvir. Mas pense no texto que eu acho, todas as vezes que eu leio, eu digo, meu Deus, como a gente aprende. Porque nós temos muito de Marta e temos muito de Maria. Mas quem é que tem que prevalecer mais? Ao meu ver, Maria. Por quê? Porque Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. Então, como é que você cresce? Primeiro, você sabendo quem é Jesus. Certo? Você aprende que o discurso desse mundo, ele vai de encontro às Sagradas Escrituras. Então, não é lema para você. Você não tem que se preocupar com isso aí. Você não tem que dizer, meu Deus do céu, mas fulano e cicrana fez plástica, fulano e cicrana fez aquilo, e eu estou aqui. Você vai se comparar nas redes sociais, e você vai lá, umas 50 que parece que tem 30. E aí você vai fazer o quê? O que é que vai acontecer com as suas emoções? Você vai se sentir frustrada. Não sou contra não, viu, irmãos? Fazer seus procedimentos, suas coisas, não sou contra não. A irmã quer fazer, tem dinheiro, fica à vontade, faça. Eu acho que principalmente hoje, tem muitos protocolos de envelhecimento fantásticos, certo? No momento ainda não aderi não, mas possa ser que vocês me encontrem aí, é uma jovem, né? Mas não sou contra. O que eu estou falando é que precisamos compreender que se a gente ficar se comparando, que é muito comum das mulheres, isso é nosso, nós vamos nos sentir o quê? Frustradas. Nós não vamos gostar de si mesmas, e aí entra a baixa autoestima. Coisas que você sabe, mas que na hora que
alguma situação te convoca, você sente. Então, amadas, nós precisamos entender que as nossas emoções precisam estar aos pés do Senhor. A distração, ela está aí. Tudo aquilo que nos afasta do Senhor é distração. A gente tem que ter o tempo, ele precisa ser muito bem organizado. Para isso que existe a agenda, para isso que no seu celular tem um bloco de notas, para isso que a gente compra aquela agenda. Eu adoro papel, não sou ecológica, certo? Eu amo papel, amo marca-texto, certo? Então você tem que acordar. Pronto, amanhã é domingo, tem que fazer a agenda até no domingo que vem. Por quê, amadas? Porque no tempo dos nossos bisavós, as pessoas, né, tem umas mais maduras aqui, e sabe que era como? Acordava, dormia, acordava, fazia os afazeres de casa, né, e voltava a dormir. Todo mundo tinha hora para comer, comia-se bem. E aí, amadas, Renê, o que é que tu está falando tanto sobre isso? Tem tudo a ver. Se adentramos uma fase um pouco mais difícil, que é, né, essa fase da menopausa, e aí eu falo com uma boa parte aqui de mulheres acima de 40, que vão enfrentar, né, essa fase, precisamos nos preparar para elas. Porque todas, quando entram nessa fase, que não estão e não foram para a academia, como euzinha, tive que ir, bem depois, dar chau feito a princesa. Porque se balançar, meu amor, declara a idade. Então a gente dá chau assim, bem devagar. Certo? Compreenderam a mensagem? Então, amadas, precisamos entender que você não precisa viver uma crise existencial. Você tem que dizer: Senhor, me ajude a entender quem sou no Senhor. Eu cuido de mim, porque primeiro eu entendo que eu sou o templo do Teu Espírito Santo. E que as minhas emoções precisam estar aos pés do Senhor. Senhor, me dê domínio próprio. Por quê? Porque eu sou impulsiva. Porque eu sou impulsiva. Aí eu quero que você avalie aí, como você é, como filha, como esposa, como mãe, como vó, como tia, como irmã. Faça aí uma autoanálise. E você vai lembrar que muitas vezes, se as suas emoções estivessem aos pés do Senhor, você tinha calado. Naquele momento que a gente chega com a nossa língua, com 10 litros de querosene ou de gasolina, o que você quiser, e bota fogo ali. Por isso que a Bíblia é fantástica. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Então você pode ser uma mulher firme, você pode ter uma personalidade forte, você pode ter uma personalidade de liderança, porém, você tem que entender, eu tenho que entender, que as nossas emoções precisam estar aos pés do Senhor. Porque os ídolos do coração vão chegando. O nosso inimigo, ele não precisa dormir como eu e você. Então ele fica nos estudando, queridas. E sabe exatamente o que é distração. Ele sabe exatamente o que vai me tirar do foco. E aí, nós precisamos ter aquela maravilhosa receita que o Senhor nos deu há muito tempo. Que é termos uma vida de oração. Termos uma vida de leitura da palavra. Termos uma vida, se aí você vê, dentro da sua necessidade de jejum. Seja de você entender que a comunhão, ela também fortalece. Porque, amadas, é aqui que a gente aprende a perdoar. Lembra dos mandamentos recíprocos que Paulo escreve às suas igrejas? Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. E se nós não tivermos as nossas emoções aos pés do Mestre, entendermos que tudo que Ele colocou nas nossas mãos
precisa de muita sabedoria. E não é eita, mas como o querido e amado aqui viticultor, que é o próprio Cristo. Diz assim, vamos dar mais uma chance, né? Vamos adubar, vamos ajeitar, para que esse ano frutifique, venha frutos. Eu quero que você pense aí, Senhor, por quê? Por que eu tenho um X de anos e às vezes eu não consigo compreender determinadas situações ou entender o que tu queres da minha vida? Porque, amadas, a oração, ela é a maior ferramenta que o Senhor nos deu aqui na terra, enquanto nós não estivermos lá. Você imagine, bilhões de pessoas existem nessa terra. E aos santos, Ele escuta as suas orações individualmente. Imagina aí, Adriana, que coisa fantástica. Enquanto eu estou orando, você está orando ao mesmo tempo. Todas as irmãs aqui, o Senhor está contemplando cada oração, está chegando diante dEle. Então, amadas, a gente não pode dizer, eu creio, o Senhor é Deus de promessa, o Senhor faz, da boca para fora. Porque o Senhor disse que existem verdadeiros adoradores. Se existem os verdadeiros, existem os falsos. E quais são os falsos? São aqueles que vivem uma vida religiosa. Mas quando a gente diz, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim agora em 2025? Estamos terminando o mês, terceiro mês. O tempo está passando assim, irmãos. Misericórdia, não sei se é no calendário de vocês, porque eu durmo na segunda, quando eu dou uma topada, estou dentro do sábado, eu disse, meu Deus. Né? O dia você acorda 5 e pouco da manhã, que eu estou de pé 5:30. Quando eu dou uma topadinha, 11 horas da noite. E você diz, meu Jesus, se eu fosse botar mesmo do jeito que eu queria fazer, não dava tempo. Não dá. Então, por isso que, para diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, amadas e queridas, tem agenda. Use seu bloquinho de nota, não está lá bonito no seu celular, não. Anote tudo. Tudo que você tiver. Se for o planner, né, que agora é chique, planner, use para você entender, até para botar o feijão no fogo. Que às vezes a gente esquece de botar de molho no outro dia, de meu Deus, vai lá para o YouTube que tem lá as receitinhas, né? Para ajudar a gente a socorrer no momento certo. Então, amadas, precisamos, para entender que vamos florescer, que vamos crescer, que vamos dar fruto, em primeiro lugar, sabendo quem é em Cristo. Segundo, colocando as suas ou as nossas emoções aos pés do Mestre. Entendendo que tudo que Ele nos dá, tudo que Ele faz, tudo que Ele, mesmo não entendendo os porquês da vida. E amadas, se eu contar minha história para as irmãs, ou como eu gosto sempre de dizer, se eu contar a minha história para o carroceiro, quem chora é o burro. Tem momentos que a gente não consegue florescer. Tem momentos em que as situações são muito difíceis e que a gente não consegue, porque emocionalmente nós não damos conta. Vou lhe dar um exemplo. Quando nós estamos num quadro misto, sintomas de ansiedade, com alguns sintomas depressivos, você não consegue se concentrar, então você não consegue ler direito as Sagradas Escrituras. Ou o que você vai fazer? Você tem apagão. Você diz assim, meu Deus, Renê, eu estava lendo e de repente eu disse, meu Deus, o que é que eu acabei de ler? Você não tem TDAH, não. A não ser que você faça avaliação psicológica. Mas frente à angústia, frente a um problema, frente a uma situação, nós não conseguimos, amadas, dar conta. E aí, nós precisamos primeiro cuidar disso, ou seja, cuidar das emoções. O que é que houve? Seja uma medicação, atividade física, mudar a alimentação, café. Quem é que não ama café? Eu sou apaixonada. Mas entendi que só posso tomar até 5 da tarde, estourando. Por quê? Porque a bonita da insônia lá, da querida da minha TP, me lembrou a mim. Ó, mulher, tu não pode mais não, viu, tomar café.
como tu tomava de 8 da noite e tu dormia a noite toda. Não existe mais essa possibilidade. A não ser que eu vá usar algum fármaco. Então, eu tenho que me policiar 4h30, estourando 5, aquele... E não é a xícara, a caneca, não. É aquele café inglês. Então, precisamos compreender tudo isso para glorificarmos ao Senhor. Então, ter domínio próprio frente às nossas questões é de suma importância. E isso envolve toda a nossa vida. Toda a nossa vida. E, por último, queridas, como é que a gente floresce? Como é que a gente cresce? Como a gente entende que o Senhor está nos podando? Que Ele está fazendo em nós para que Ele, de fato, cresça? De que, de fato, a gente seja uma árvore frondosa, que dá os seus frutos. Você já viu a árvore provar do seu próprio fruto? Não. A gente vê aquela manga e diz, meu Deus, que coisa maravilhosa. Né? E a gente usufrui daquela manga docinha. Aquela árvore que tem, né, as suas folhas umas juntinhas da outra, que traz aquela brisa gostosa, que o sol está ali causticante e você fica debaixo e diz, ai, que delícia. Se nós começarmos a entender quem somos em Jesus, que as nossas emoções têm que estar aos pés dele, onde a gente chegar, amadas, a gente floresce. E eu gosto sempre de dizer que aonde, né, para as boas em português aqui, a gente sabe que dá a ideia de quê? De movimento. E onde? De permanência. Onde Renê está, hoje à tarde, presbiteriana. Então, o que é que isso tem a ver conosco? Pensa aí. Por onde você tem passado? Aonde você tem passado? Você tem florescido? As pessoas de fato dizem, fulana de tal. Ah, fulana de tal é uma bênção. Ah, fulana de tal, quando tem fofoca, ela não está no meio. Ah, fulana de tal é assim, assim, assado. Né? Não estou dizendo e não estou pintando que nós somos perfeitos, porque isso aqui do lado desse rio não tem perfeição. Mas através do processo de santificação é que nós aprendemos tudo isso, amadas. Então, em terceiro lugar, exercitando a nossa fé. Nós aprendemos a florescer, aprendemos a ser uma mulher cristã, certo? Com as nossas, diante de tantas demandas espirituais, emocionais, materiais, nós temos que exercitar, ou temos que aprender a exercitar a nossa fé. Se nós não colocarmos isso em prática, ficamos com uma vida mirrada, raquítica, pobre. E a ansiedade, ela nos agita. Foi assim, vamos lembrar de Marta novamente? Eu não condeno ela não, porque com uma boa, eu amo receber gente. Estivemos muito tempo no ministério e toda casa de pastor tem gente. Eu amo o que faço, porque eu gosto de pessoas. Pessoas ferem, pessoas destroem, pessoas são hiper difíceis, mas eu amo pessoas, eu amo gente. E quando nós estamos ansiosas, quando estamos agitadas, o que foi que aconteceu com Marta? Marta vê Jesus chegando com os discípulos. Imagina aí, na hora do almoço, chega 12 pessoas. Eu não sei na casa de vocês, porque na minha eu tinha um piripaque. Por quê? Porque nós, principalmente, né, nordestinas, paraibanas, a gente adora receber gente e preparar, né? Olha aqui que coisa linda tem aqui. Isso é nosso, gente, é cultural, né? O brasileiro em todas as, de norte a sul, mas nós paraibanos, a gente tem isso, né? De receber, e aí a gente diz assim, a Adriana gosta de uma pamonhinha com queijinho, a gente já deixa ali, olha mulher, o que eu preparei. É uma forma de afeto, de agrado.
que a gente faz, a gente conversa, né? Acompanhando aquela alimentação. Então, Marta ficou preocupada com as questões da casa, só que ela deixou que isso trouxesse, mudasse o seu comportamento. Enquanto ela vai, olha só, a ansiedade, o cortisol dela subiu tanto, que ela vai falar com Jesus e repreender Jesus. Está na Bíblia de vocês, que na minha está. Senhor, não se dá? Tu não se importa não, é? Fala aí, ó, manda aí Maria levantar e deixar de preguiça e vir me ajudar. Vamos trazer para a nossa linguagem? Foi dessa maneira. E aí, qual foi a resposta de Jesus? Ô, minha filha, tá certo. Vá, Maria, vá ajudar. Foi isso? Não. Jesus responde para ela: Marta, Marta, porque andas inquietas com tantas coisas. Minhas irmãs, quando eu leio esse texto, meu coração treme, porque muitas vezes o Senhor está nos chamando para isso. Por que você está agitada? Por que você está tão preocupada? Coloque a sua fé em prática, exercite a sua fé. E como é que a gente exercita fé, queridas? Orando, buscando a Ele, entendendo as Sagradas Escrituras, olhando de Gênesis a Apocalipse, que todas as coisas foram feitas por intermédio da fé. Quando havia cura, o que é que ele dizia? Seja conforme a tua fé. A tua fé te curou, te salvou. A gente vai para a galeria da fé. Meu Jesus, eu digo, meu Deus, realmente, só a tua graça para me escolher, para me amar. E quando a gente entende, amadas, como eu disse lá no primeiro pontinho, quem somos, a gente diz, Senhor, realmente todos me deixaram. Todos não acreditam mais em mim. Os dias têm sido tão difíceis, nublados, mas é nesse tempo da poda que o Senhor nos faz exercitar a fé. Irmãos, por experiência própria, exercitar a fé no dia a dia é muito fácil. Porque a gente diz, eu creio no Senhor, mas a provisão está ali. Os meninos estão bem, a casa está todo mundo com saúde, né? Está tudo caminhando. Então, é ótimo, eu estou exercendo, né? Rompendo em fé. Mas quando o dia mal chega, quando você olha, humanamente falando, que não sabe, não tem como fazer, que o caos se instala na sua casa, no meio da sua família, no meio do seu casamento, no meio do seu ministério, no meio do que você está aí enumerando. É nesses momentos que a nossa alma se agita. E uma das coisas mais lindas que eu acho nas Sagradas Escrituras é lermos os salmos. Os salmos é exatamente, né, uma carta para o terapeuta. Davi faz isso como ninguém. Davi rasga o coração e coloca exatamente todas as suas dores frente ao Senhor da sua alma. E não é assim que a gente faz? Senhor, está doendo muito. As doenças psicossomáticas, irmãos, elas vêm. Diante do sofrer, muitas vezes a gente ganha peso, a gente perde cabelo. Diante de sofrimentos, a gente desenvolve doenças dermatológicas. Faz todos os exames, está lá, top. O médico, um bom médico diz o quê? Olha, procura. O que é que está acontecendo? Procura ir a um psicólogo, porque fisiologicamente, biologicamente está tudo ok, mas algo está mexendo com isso aqui é da ortossomática. Por quê, gente? Porque nós somos feitos de emoções. Então, quando a gente se depara com experiências ou situações que o Senhor permite que venha, que muitas vezes a gente amarga a alma
como aconteceu com Noemi. Lembra de Noemi? Noemi sai de casa com uma expectativa de ir para outra cidade, com o seu marido, seus filhos e sua nora. A Bíblia diz que aquela mulher perde seu marido, seus filhos. E aí ela se depara com uma das grandes decisões que é: podem ir embora porque eu não vou gerar, eu não tenho mais idade para isso, nem vocês esperarem crescer. E aí aquela mulher despede uma das suas noras. Sabemos muito bem o texto, lindo. Ruth se apega porque aquela mulher testemunhava do Senhor, do Deus de Israel, e aquela mulher não era da tribo de Israel. E aí o texto diz que quando ela vai chegando, as pessoas olham e dizem: não é Noemi que está vindo ali? E ela diz o quê, irmãos? Está aí na Bíblia de vocês? Porque na minha diz assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o Senhor me fez amargar. Em outras traduções diz: olha, eu estou com a alma tão ferida que eu não consigo associar quem eu era de quem eu sou hoje. Amadas irmãs, isso é o que mais acontece quando a gente entra no processo terapêutico, a nível de dor. E digo para as irmãs, com toda a fé, com todo o tempo de cristã, com o tempo que eu tenho de terapia, existiu determinados momentos da nossa vida que, se não fosse isso, eu talvez tivesse naufragado na fé. Não porque não tinha fé, mas porque as circunstâncias vêm, e eu já estive como Noemi. A situação era tão difícil que eu não conseguia dizer o nome, mas e sim que eu estava como ela naquela fase de Mara. A alma estava amarga, a alma estava ferida, a alma estava sem contentamento. Então você não precisa ter medo de passar por isso na fase de crescimento espiritual. A gente não tem que negar, tá certo? A gente tem que para exercitar a fé, a gente tem que entender as nossas vulnerabilidades. Então, aqui o texto diz que ele percebeu o que é que tinha que ser feito para que essa figueira viesse a dar fruto. Tinha que adubar. Então, como é que você faz? Tenha uma irmã de oração. Tenha amigos. Tenha amiga. Não precisa ser muitas, não. Irmãos, quando está tudo bem, está todo mundo do seu lado. A Bíblia diz que em todo tempo a gente ama o amigo. Mas na hora da angústia é que a gente sabe quem se torna nosso irmão. Então, às vezes, alguém é seu amigo pelo seu status. Eu sou amiga de Sandra porque ela é esposa do pastor e tal. Mas, e se ela não for mais? Não serve porque o status dela não está mais aqui. Então, é exercitando a fé que a gente diz: Senhor, eu preciso de uma verdadeira amiga. Eu preciso de alguém que ama o Senhor como eu amo e que consiga me consolar no momento que eu não consigo nem orar. É assim que a gente exercita a nossa fé e ajuda na fé do outro, porque nós somos seres sociais. Deus nos fez para conviver, para comunhão. Ninguém vive só. Eu adoro, certo? Amo minha privacidade, gosto, mas a gente tem que ter laços. Tem que ter laços. Então, temos que exercitar a fé para sermos uma árvore frondosa, para crescermos no Senhor, para não deixar que o discurso da autodepreciação, da autodestruição, da impulsividade e de tantas coisas que muitas vezes a ansiedade traz frente à dor, que isso seja a última palavra. Não. Mas que possamos compreender que, de fato, mesmo sem entender os porquês, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, quando o dia mau chegou, quando o dia mais negro chegou,
eu disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu não consigo, tu sabes que eu não dou conta disso. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu posso até, em dados momentos, ouvir o inimigo sussurrar e dizer: está vendo? Onde ele estava quando isso chegou? Será que ele te ama mesmo? Olha o que aconteceu. Tudo acabou. E ele diz de uma forma audível que se nós não entendermos que o medo, ele tem uma função de paralisar, mas também de incentivar. E a gente dizer: Senhor, eu sei que nesse momento eu preciso que o Senhor seja o Pai, que coloque no colo, que seja aquele que me surpreenda, apenas com uma mensagem dizendo assim: estou orando por você, estou aqui. Irmãs, isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Fora disso, é religiosidade. Então, que nós possamos se fortalecer no Senhor. Que possamos entender que o Senhor está nos dando mais um ano para frutificar, para crescer, para entendermos quem somos nele, para colocar as nossas emoções aos pés dele, para dizer: Senhor, eu tenho que exercitar a minha fé nos dias maus, onde a gente está vivendo tantas coisas que têm chegado ao nosso país, chegado ao mundo, que mexe com a nossa fé, tanta violência, tantas questões que nos sobrevêm, que muitas vezes traz a frieza espiritual dentro da igreja. Eu sou de uma geração, irmãs, que a gente saía da escola, ia de farda para a igreja. Todo o tempo a gente queria estar na igreja. E quantas vezes nós estamos, principalmente quem está em liderança, quem está à frente das mulheres, quem está tem que estar chalerando, essa muitas vezes é a palavra, para que fulana participe, para que cicrano participe, enfim. Então nós precisamos amadurecer na fé. Como? Senhor, eu estou cronologicamente com X de idade. Não sei quantos anos o Senhor vai me dar, mas eu quero que o tempo que o Senhor me der nessa terra seja frutífera. Que eu possa passar pelas pessoas e entender que eu estou para servi-las. Sempre eu digo isso. A gente pode ser quem somos. Temos a nossa individualidade. Aprender a dizer não quando o outro nos explora. Isso é saudável. Mas a gente precisa compreender que temos que florescer. Aonde o Senhor nos levar, sentido de movimento. E também onde estivermos, vamos falar de igreja física, no qual você congrega, no qual você é membro. Floresça, seja bênção. Não existe fofoca se a gente não passar. Não é verdade? Eu duvido se eu for dizer uma fofoca a Sandra, e Sandra dizer assim: ô Renê, por favor, queria lhe pedir uma coisa. Não quero saber sobre esse assunto, não. Mas se ela aceitar, vai passar, e daqui a pouco está o problema aí. Então, que nós possamos não ser movidas pelas emoções, mas sermos movidas pelo Espírito Santo. Que Ele nos faça esse ano terminarmos e olharmos: Senhor, obrigada. Mais um ano passa e eu cresci em Ti. Eu li as Sagradas Escrituras, eu tenho livros bons, eu estou na minha igreja, eu quero me envolver mais na casa do Senhor, eu quero fazer mais, eu quero ser uma boa avó, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ter uma palavra temperada com sal, eu quero cuidar das minhas emoções, seja no que for, da saúde, em todas as esferas eu quero glorificar o Teu nome. Então, queridas, eu quero agradecer esse momento com vocês, de estar aqui, de poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu gostaria de convidar vocês a ficarem de pé. Mais uma vez eu quero fazer uma oração, colocando cada uma, mais uma vez, todas as irmãs, que as irmãs lembrem do meu nome, tá? E coloco também nas vossas orações, porque a Bíblia nos ensina que a gente tem que amar
E temos que orar também uns pelos outros, né? E eu acho fantástico, porque a oração, ela transpõe geografia, né? Isso é fantástico. O irmão está lá do outro lado do mundo e diz: Adriana, ora por mim. Você levanta a igreja aqui, lá, nos 4 cantos da terra, e o Senhor escuta a oração do seu povo. Então, não pense que você tem outro recurso tão grande ou melhor que não seja a oração. Ore, como a Bíblia diz, em todo tempo, sem cessar. Não precisa você dizer: ai meu Deus, mas hoje não foi tão bom assim, porque eu não tive tanto tempo para fazer. Não, todo tempo. Está dirigindo, ora. Está no trabalho, ora. Senhor, vem cá. Cheguei aqui, todo tempo ora. Senhor, me dá a direção daquilo. Às vezes tem uma pessoa que é usada pelo inimigo no nosso trabalho. Você está lá no plantão, né? Bem de boa, tranquila. Daqui a pouco, vem aquela... Você já diz: opa, isso aqui tem uma ação de quem eu já sei de quem é. E você fica ali, muitas vezes chega: ô fulana, que tu viu o que aconteceu ali? Porque sabe que tu é crente. Para dizer: ah, fulaninha também estava aqui, ó, falando. E aí você diz: Senhor, fecha a minha boquinha. Se eu estou na TPM, morda a língua, bota uma balinha, um chicletinho, para não falar, para não pecar com a boca. Porque a gente tem muitas vezes, pecado é só isso, né? Vai ter disciplina se tiver ali. Mas e a maledicência? Vocês já viram alguém ser disciplinado? Na minha denominação nunca vi. Mas é o que mais tem no meio das igrejas. Maledicência. E a Bíblia diz que 6 coisas o Senhor aborrece. Mas a 7ª ele abomina. Ele não está dizendo isso para o mundo, não. Ele está dizendo para nós, igreja, que é contenda entre irmãos. Ah, não, mas fulano que fez, fulano que peça perdão. Mas a Bíblia ensina assim, irmãos? Não. Se eu sei que a Adriana tem algo contra mim, mesmo que ela tenha feito, eu tenho que ir lá e dizer: Adriana, me desculpe, me perdoe, vamos zerar essa conta aqui. Existem situações que precisa de outra pessoa para, né, ser esse elo, porque foi algo quebrado ali. E só quem ganha com tudo isso é o inimigo da nossa alma, gente. Então peça, pessoas difíceis o Senhor bota perto de nós, para a gente aprender a amar, a ter domínio próprio, a entender pessoas difíceis. Ah, irmãs, como é difícil. Mas aí a gente diz: Senhor, tu sabes que humanamente eu não posso, mas eu tenho a mente do Senhor. Então, se você quer ser uma mulher cheia de Deus, peça a Ele sabedoria, graça. Por quê? Porque a gente tem até os dias difíceis, até os dias tristes, mas a gente anda por fé, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para o Deus que faz além das circunstâncias. Não sendo chavão, irmãos, mas é olhando para nós e dizer: Senhor, a minha fé está sendo exercitada aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar e ver. Mas eu sei que tu podes fazer. E aí, a mão sobrenatural dele começa a agir. Santíssimo Deus, nós te agradecemos e te louvamos por essa tarde. Tarde essa que o Senhor separou para nós. Tarde essa, Senhor, que o Senhor quis mexer com as nossas emoções. Que o Senhor quis nos lembrar que precisamos nos cuidar de forma integral. De forma biológica, psicológica. Isso é de suma importância para que a nossa vida espiritual vá bem. Somos mulheres, o Senhor nos fez. E temos o efeito da queda, onde essas emoções foram danificadas, a nossa saúde, os nossos pensamentos. Senhor amado, tu sabes como cada um aqui está. Então eu te peço que o Senhor nos faça florescer aonde o Senhor nos levar. Que essa igreja cresça, não em números, mas principalmente em qualidade. E eu acredito que com qualidade vem a quantidade. Nós podemos, nesse mundo perdido,
de filosofias, de ensinos que vão de encontro às Sagradas Escrituras. Nós conseguimos sim, Senhor, sermos luzeiros como a Tua palavra nos ensina. Então nos dá uma palavra temperada com sal. Nos faz calar no momento que é para calar, mas também falarmos quando o Senhor assim nos direcionar. Que o Senhor sustente a liderança desse ministério. Que o Senhor abençoe o casal pastoral que está nesta casa. Que o Senhor dê estratégia do céu para ele e toda a sua liderança. Que o Senhor diga para ele aquilo que o Senhor quer tratar nos corações nesta casa e outras igrejas aqui representadas. Que o teu Espírito Santo dê ao teu povo, a essas mulheres, discernimento. Que possamos exercitar a nossa fé, Senhor, quando o dia mau chega, quando o dia difícil chega, quando a traição chega, quando o abandono chega, quando, ó Deus, nós não temos para onde correr, quando humanamente, Senhor, não tem mais o que fazer, o Senhor tem a última palavra. Não existe tempo para o Senhor, tudo está no teu controle. Nós trabalhamos com o Cronos, o Senhor trabalha no Kairos. E eu te peço, Senhor, que toda alma que é agitada, toda distração que muitas vezes o inimigo quer colocar nas nossas vidas, colocando coisas no lugar do Senhor, muitas vezes fazendo o nosso coração pulsar muito mais com coisas dessa vida do que com coisas do teu reino. Meu Deus, nos perdoa. E nos faz a cada dia sermos mais parecidas com o Mestre. Que possamos ser como Maria e ouvir de Ti que nós escolhemos a boa parte. Encoraja esse departamento. Encoraja esse departamento, Senhor. Traz um renovo nesse departamento. Traz um renovo da mais jovem e da mais idosa neste departamento. Que ela seja, ó Deus, um departamento que faz os demais departamentos florescerem, para que essa casa seja cheia da Tua graça. Abençoa as meninas do louvor, que elas não só tenham a técnica, como elas cantam muito bem, mas que ao elas abrirem a boca, sejam como elas fizeram nesta tarde, que saia com graça, com unção do Senhor. E todos os músicos dessa casa, abençoa financeiramente, Senhor. Tu sabes os projetos que o Teu Filho tem para esta casa. E eu te peço em nome de Jesus, pois a Tua palavra nos diz que as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja. Então nós sabemos que são os dias difíceis, que financeiramente nosso país passa por uma crise. Mas a vida financeira das tuas filhas estão nas tuas mãos. Se está faltando pão, tu és pão. Se está faltando saúde, tu és aquele que sara. Então, Senhor, faz na casa das tuas filhas aquilo que elas não podem fazer. Entra com providência, Pai Santo, porque a tua palavra nos diz que tu és o Deus da provisão. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Então, Senhor, eu te louvo por esta tarde, por cada uma que aqui está. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Peço perdão, viu, Adriana, porque eu sei que eu passei de 40.